Olá, tudo bem com vocês? Vou começar nosso vídeo de hoje com uma frase de Albert Einstein. Ele dizia o seguinte: tudo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. E aproveitando o gancho de Einstein, eu quero falar com vocês sobre a Lei 5.478 de 68. Estou eu aqui de novo falando de direito de família e obrigação alimentar. Essa ação é uma ação que, no meu entendimento, 90% dos casos são as mães que procuram o escritório requerendo alimentos para os filhos. E na entrevista, quando você vai montar seu plano de ação, eu acho muito importante algumas perguntas que devem ser feitas. Por exemplo, se esse pai, qual que é a função desse pai, se ele é seletista, funcionário público ou autônomo. Um detalhe também que eu quero mencionar aqui é que a maioria das mães, elas procuram o escritório indignadas pelo que os pais postam na rede social. Tem pai que ostenta muito na rede social, que tá vivendo uma vida abastada. E só que a própria palavra diz, é ostentação. Às vezes a rede social com o extrato bancário é totalmente incompatível. Então vamos lá, vamos montar o plano de ação e vamos passar as dicas básicas, até porque uma ação dessa magnitude não dá para se resumir num vídeo aqui de 4, 5 minutos. Você vai fazer a entrevista, vai descobrir qual que é a função desse pai. Se ele é seletista, você pode pedir na petição inicial para que oficie o empregador a apresentar os vencimentos dessa pessoa. Se ele é funcionário público, servidor público, você tem acesso ao portal da transparência e você mesmo como advogado pode instruir o processo com os últimos contra-cheques, 3 últimos contra-cheques dele, por exemplo. O caso mais complicado é para aquele pai autônomo, que ele tem renda de aluguel ou que ele tem um comércio informal e que você fica com aquela dificuldade de comprovar que ele ganha mensalmente. Para isso, você pode pedir para o juiz oficiar o Banco Central, a apresentar a movimentação bancária e a Receita Federal a apresentar as últimas 3 declarações de imposto de renda. Eu acho que é a única forma que tem de comprovar que essa pessoa ganha por mês. Tem uma outra forma, vamos dizer, uma terceira forma, que é aquele pai que ele vive de aluguéis. Ele vive de aluguéis e o que você pode fazer? Não é barato, mas você pode buscar junto ao cartório de registro de imóveis as certidões dos imóveis em nome daquela pessoa. Instruir o processo, tem 3, 4 galpões, ele aluga esses galpões. Consequentemente, você busca um corretor de imóveis que faz um laudo que a média de aluguel naquela região custa X reais. Também é uma forma de instruir o processo a comprovar qual que é os rendimentos dessa pessoa. Tem muitos detalhes, quantos filhos que essa pessoa tem, se ela mora de aluguel. Então, não dá como se diz, eu sempre falo que você deve ir para audiência de conciliação ou instrução com pelo menos 3 propostas de acordo. A proposta que você entende inicial, uma segunda proposta mediana e aquela terceira proposta que demonstra o ânimo de acordo, mas que não é a ideal. Aí fica a critério do cliente fazer ou não o acordo. Superada essa questão, tem uma pergunta também que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de perguntar para as mães, quando eu estou advogando para o pai, quanto que essa criança custa mensalmente. A maioria das mães responde, não, ele custa R$1.000 por mês. Beleza, ele custa R$1.000. E qual que é o valor que a senhora entende justo para pagamento dos alimentos? Não, os 1.000, porque o lar de referência é meu e eu entendo que R$1.000. A obrigação alimentar, ela é de ambos. Então, se a criança custa R$1.000, esse valor tem que ser pago pelo pai e pela mãe. Não tem como colocar essa carga somente nos ombros do pai. Então, é uma coisa que você deve orientar a sua cliente nesse sentido. Outra coisa, não deu acordo, vamos ter que instruir o processo. É óbvio, 15 dias para você apresentar a contestação, dependendo do lado que você tiver. E no caso, quando você estiver advogando para o pai, você vai apresentar as despesas mensais, a quantidade, juntar no processo as outras certidões de nascimento dos outros filhos e elencar as despesas que essa pessoa tem por mês para chegar num valor num denominador comum que a gente entende o justo, para o juiz ter elementos suficientes para julgar, vamos dizer assim. Então são detalhes que eu acho importante quando você vai pegar uma ação de alimentos, colocar no momento da entrevista para depois não ter nenhum tipo de chateação. Meu nome é Jaqueline Nemura, eu estou à disposição, o que eu puder compartilhar com vocês e também estou aqui para aprender. Um abraço.